E aí, beleza? Imagina você estudar em uma escola que parece perfeita. Você recebe uma espécie de salário todo mês, tem acesso às melhores instalações e praticamente todos os alunos saem de lá com o futuro garantido. Essa escola funciona como uma verdadeira guerra nos bastidores. Se sua turma perde, você perde privilégios. E em meio a toda essa disputa, existe um aluno completamente diferente dos outros. O protagonista que praticamente todo adolescente ali de 15, 16 anos gostaria de ser. O garoto que senta na última fileira, quase nunca demonstra as emoções e, por escolha própria, tira exatamente a média em todas as provas. O nome dele é Kiyotaka Ayano Koji. Mas hoje a gente não vai falar só da inteligência desse cara. A gente vai falar das estratégias absurdas que ele usa. Hoje a gente vai tentar entender o que acontece dentro da cabecinha desse cara e por que ele é considerado um dos mais interessantes dos animes. Mas antes de analisar a mente de Ayano Koji, a gente precisa entender de onde ele veio, porque ele não nasceu assim, ele foi moldado assim. Desde criança, ele viveu num lugar chamado White Room, um programa experimental criado para produzir indivíduos considerados perfeitos. Ali não existia infância, não existia carinho, afeto, só existiam resultados. Errar significava punição, demonstrar fraqueza significava fracassar e mostrar emoções era tratado como um defeito. Experiências assim podem causar aquilo que chamamos de trauma complexo ou trauma do desenvolvimento. E aí você me pergunta, o que é isso, Cas? Trauma complexo é um conjunto de consequências psicológicas causado por traumas repetidos e prolongados, como abuso, negligência ou violência constante. Já o trauma do desenvolvimento acontece quando esses traumas ocorrem durante a infância, afetando o desenvolvimento do cérebro, das emoções, da identidade e até da capacidade de criar vínculos com outras pessoas. Para sobreviver naquele ambiente, Ayano Koji desenvolveu mecanismos psicológicos extremamente eficientes. Ele aprendeu a controlar cada expressão, cada reação, cada palavra, cada emoção, não porque nasceu frio, mas porque demonstrar vulnerabilidade podia significar perder. Enquanto a maioria das crianças aprendia a brincar, fazer amigos, criar laços, ele não. Ele aprendia apenas uma coisa: sobrevivência. E eu acho que se um psicólogo observasse o comportamento dele, provavelmente destacaria ali conceitos bem interessantes. O primeiro deles são traços compatíveis com alexitimia. E o que isso quer dizer? Alexitimia é uma condição caracterizada pela dificuldade de identificar, compreender e expressar as próprias emoções. É importante deixar claro que isso nunca foi confirmado oficialmente no personagem, mas vários comportamentos dele lembram esse padrão. O Ayano Koji entende perfeitamente o que as outras pessoas estão sentindo. Ele percebe o medo, vergonha, a raiva, ansiedade e até amor. Tudo isso com uma precisão absurda, mas quando o assunto é suas próprias emoções, ele parece completamente perdido. Como um cientista observando um experimento, ele analisa, interpreta, prevê o resultado, mas permanece emocionalmente distante. Isso leva a um conceito muito importante. Existe uma diferença entre empatia cognitiva e empatia afetiva. Então, a empatia cognitiva é entender exatamente o que outra pessoa está pensando ou sentindo. Já a empatia afetiva é sentir junto com a outra pessoa. Por isso, ele consegue manipular as pessoas com tanta facilidade. Ele entende o sofrimento, mas dificilmente sofre junto. Outro conceito muito presente na personalidade dele é o maquiavelismo, um dos componentes da chamada tríade obscura. Essa tríade reúne três grandes laços: narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Embora Ayano Koji tenha alguns desses comportamentos que lembram essas características dos outros dois, os traços que mais chamam a atenção nele parecem ser justamente o maquiavelismo. Ele pensa vários movimentos à frente, controla informações, manipula situações, esconde as intenções, tudo funciona como se fosse um enorme jogo de xadrez. Mas existe um detalhe importante: ele não manipula por prazer. Ele manipula porque acredita que é simplesmente o jeito mais eficiente de alcançar os seus objetivos. Ele usa as pessoas como se fossem apenas ferramentas.
A forma com que ele enxerga o mundo também conversa um pouco com a filosofia. Um deles vem de Friedrich Nietzsche, que criou a ideia de Übermensch, ou além do homem. Alguém capaz de superar os valores tradicionais e criar os seus próprios princípios. O Ayano Koji não é exatamente Übermensch, mas a criação dele na White Room lembra superficialmente alguns aspectos dessa ideia. Só que existe uma diferença enorme. Enquanto Nietzsche defendia superar os próprios limites para afirmar a vida, a White Room buscava criar alguém moldado pelo controle absoluto e pela eficiência. Aqui a gente já começa com o pensamento estratégico de Ayano Koji. Enquanto a maioria das pessoas toma decisões baseadas na moral, Ayano Koji usa aquilo que a filosofia chama de racionalidade instrumental. O cérebro dele não pergunta, isso é certo? Ele responde, isso funciona. Cada decisão parece passar por um cálculo. Qual a opção tem mais chance de dar certo? Qual oferece menos risco? Qual é a lógica mais eficiente e assustadoramente fria? Além disso, alguns momentos, a visão do mundo dele também lembra o niilismo. Ele frequentemente questiona o valor da amizade, do amor, da igualdade, como se fosse apenas construções sociais, sem utilidade prática. Talvez a frase mais famosa do personagem seja: Eu não tô dizendo que eu preciso de você, nem nada do tipo. Não é pra você entender. Mas, Horikita, nem por um segundo eu nunca pensei em você como aliada. Nem você, nem a Kushida, nem o Hirata. Vocês não passam de ferramentas, como todas as pessoas. Não importa o que precisa ser feito. Não importa o que precisa ser sacrificado. Nesse mundo, vencer é tudo. E desde que eu saia vitorioso no fim, é só o que importa. Todas as pessoas são ferramentas. E essa frase vai muito além da arrogância. Ela revela toda a estrutura psicológica dele. Quando Ayano Koji conhece alguém, ele não pensa, quem é essa pessoa? Ele pensa, como essa pessoa poderá ser útil para mim futuramente? Ele observa traumas, fraquezas, desejos, medos, ambições. Depois, usa tudo isso para posicionar cada pessoa onde ele quer. Todos acabam ocupando funções específicas dentro de um enorme tabuleiro. E quando uma peça deixa de ser útil, ele simplesmente segue em frente, sem culpa, sem apego. E na realidade, Ayano Koji não é só um gênio estrategista. O comportamento dele é muito mais complexo do que isso. Ele reúne traços compatíveis com a repressão emocional, trauma complexo, cognição extremamente estratégica, alto maquiavelismo, inteligência excepcional e a capacidade quase única de compreender o comportamento humano. No fim das contas, o maior conflito dele nunca foi vencer as turmas, sempre foi descobrir se existe vida além daquilo que a White Room ensinou. E talvez seja exatamente disso que faz ele um personagem mais interessante. Agora eu quero saber a sua opinião. Ayano Koji é um vilão? Ele é um herói? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler o comentário de vocês. Se ainda não curtiu, curta aí, se inscreva e até a próxima.